Tá. Então, de novamente, boa noite, pessoal. Iniciando novamente mais uma rodada de discussões. A primeira dupla para apresentar vai ser eu e o Matheus, Douglas e Matheus. E o nosso tema pelo sorteio ficou métodos UFSC e lajes de compostagem. Bom, eu vou apresentar dando um contexto geral sobre a compostagem e dos métodos e o Matheus vai aprofundar depois com os artigos. Bom, o que é compostagem? Compostagem é um processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Trata-se de um processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação da matéria orgânica, transformando-a em humus, um material muito rico em nutrientes e fértil. Além disso, a compostagem ajuda na redução de sobra de alimentos, tornando-se uma solução fácil para reciclar os resíduos gerados em nossa residência. Tá, dando início agora aos métodos. O método UFSC. O método UFSC de compostagem de resíduos orgânicos é um trabalho de pesquisa de mais de 20 anos do professor Paul Richard Monsen Miller, do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Federal de Santa Catarina. Consiste na adaptação do método de compostagem termofílica em leiras estáticas, com aeração passiva, a realidade brasileira, de forma a otimizar o processo de transformação da matéria orgânica em fertilizante natural. O método UFSC de compostagem caracteriza-se por um modelo simples e de fácil operação, não havendo maiores exigências quanto ao uso de equipamentos, e podendo ser aplicado em diferentes escalas de geração de resíduos, desde doméstica até municipal. A compostagem de resíduos do método UFSC ocorre na fase termofílica, ou seja, a decomposição microbiológica da matéria orgânica ocorre em um ambiente onde as temperaturas das leiras de compostagem ficam acima de 45 graus Celsius, podendo ter picos que podem ultrapassar 70 graus Celsius. Além disso, a compostagem, diferente de outros métodos de compostagem, onde há necessidade de revolvimento das leiras, no método UFSC não há necessidade de revolvimento da leira para mistura de material, homogeneização de temperatura e aeração. Desta forma, o processo operacional torna-se muito mais simples, não necessitando de pessoal ou equipamentos para executarem estas atividades. Outra importante característica do método está relacionada à aeração das leiras, desse método da UFSC. E para uma explicação sucinta da construção da leira de compostagem nesse método, eu separei aqui em 4 etapas. É, Primeiro, para a formação das paredes. A construção da leira de compostagem deve ser iniciada com a formação das paredes, sendo utilizado material palhoso para sua confecção. No caso da base, deve ser utilizando galhos, folhas de palmeiras ou outro material que permita a fácil entrada de ar pela base. E sobre essa base, deve ser adicionado folhas, serragem ou outro material reduzido de podas e um pouco de algum composto, pronto para acelerar o início do processo de compostagem. E somente após isso, estas etapas, é que se adicionam os resíduos orgânicos úmidos, tais como carnes, cascas de frutas e verduras, restos de comida, etc., para realizar o processo da compostagem. Na questão do método Lages, eu encontrei uma cartilha de mais fácil entendimento, que ela é disponibilizada pela UDESC, que é uma ação do projeto UDESC Lixo Zero. O projeto Lixo Zero da UDESC abrange ações em várias unidades da universidade. Em Lages, um sistema de compostagem criado pelo professor Germano Gutler, do Centro de Ciências Agroveterinárias, vem sendo adotado por escalas de rede pública do município. Bom, o sistema foi chamado de método Lages de compostagem e é muito fácil de implementar. Basta um simples canteiro de alvenaria de baixa manutenção. O objetivo principal é destinar todos os resíduos orgânicos produzidos diretamente para o canteiro, sem precisar passar por qualquer outro tipo de processo de compostagem. Para a realização do método de Lages, um espaço de 10 metros quadrados pode comportar mais de 1 tonelada de lixo por ano. E em Santa Catarina, isso é equivalente ao lixo de 8 pessoas, no mesmo período de tempo. No caso, ele faz uma comparação de lixo produzido por pessoas no local de Santa Catarina. Aí, resumindo em 4 passos, a ideia funciona da seguinte maneira. Primeiro é colocado o resíduo orgânico diretamente no solo, em pilhas, de no mínimo 20 centímetros de altura. Logo após, é cobrido com serragem ou folhas, para evitar o mau cheiro e insetos. E na terceira etapa, os frutos, faça com que frutos diariamente na composteira
desculpa, faça furos diariamente na composteira para permitir a oxigenação. E por fim, quando o material estiver todo escurecido, depois de 20 a 30 dias, já é possível plantar as mudas no local. Isso foi um pouco do contexto mais geral da compostagem, dos métodos adotados nessa rodada. Esses foram links disponíveis. E agora o Matheus vai continuar com o slide dele. Obrigado. Mas pode continuar, Matheus, com o teu slide. Tudo bem? Beleza, vou apresentar. Tudo certinho aí, estão vendo? Sim, sim. Bom, pessoal, boa noite. Como o Douglas já deu início, né, ele falou um contexto geral aí do método UFSC e o método Lages de compostagem. Inicialmente eu havia confundido, pensei que ia ser formato pitch, aí depois que eu toquei que ia ser a apresentação normal, então ia ser só esse slide que eu ia falar. Eu acabei colocando mais uns aí, eu espero que... Então eu foquei assim em coisas práticas, né? Eu não vou ficar muito na discussão, metodologia dos métodos, porque eu acho que é interessante a gente ver como é que a coisa funciona na prática. Aquela questão que o professor sempre coloca, né? Da gente tentar focar também em procurar, nem precisa procurar, né? Problemas do nosso contexto e tentar resolver da forma mais simples possível. Então, eu vou falar um pouco a respeito de dois artigos que eu encontrei. Um, na verdade, é uma tese de doutorado do professor Germano, doutor Germano, do método UFSC, Lages, e o outro, o segundo, no caso, né? O primeiro é qualidade do composto de resíduos orgânicos de feiras livres e poda de árvores da cidade de São Paulo. Esse é um artigo originado, acho que é da dissertação de mestrado do Rafael Golim, que é um dos responsáveis pelos pátios de compostagem em São Paulo, um dos 10 pátios que possui lá, e todos utilizam o método UFSC. Eu tive a satisfação, inclusive, de conhecer ele lá pessoalmente, eu visitei um dos pátios, então é um negócio bem interessante. E o segundo artigo é sobre formas de aplicação da compostagem de resíduos orgânicos, resíduo orgânico urbano no solo e seu efeito. Deixa eu só fechar a porta aqui, porque eu estou numa situação... Peraí. Eu tive que vir aqui para frente da casa, tanto meu perdão. Tá, desculpa. Então, o segundo, ele vai falar mais sobre o método do Lages, né? Todos esses artigos, eles buscam contextualizar, né, a forma do aproveitamento de resíduos orgânicos para áreas urbanizadas. Então, antigamente, tivia muitas essas metodologias de compostagem de uma forma mais isolada, né? Ele não trazia essa questão do contexto urbano para aproveitamento de resíduos. E o que eu percebi nesses dois métodos, eles prezam muito por isso. Processar material orgânico em áreas urbanizadas no tocante aos riscos de contaminação ambiental. No caso, deixa eu só ver aqui. Tá, isso aqui está relacionado ao método Lages também, né? Ao método Lages não, desculpa, método UFSC. Eu vou já explicar mais à frente. Resíduos de feiras livres e poda de árvores são materiais com maior facilidade na segregação, basicamente porque os resíduos são gerados ali nas feiras, como a gente viu lá no Compost Feira, né? A barraquinha gerou lá, então o que ele gerou ali, ele já coloca onde ele colocar é o resíduo é o resíduo orgânico dele. Ele não está processando outras coisas ali que possa servir de contaminante de um modo geral, né? Então, ou é a palhada lá do repolho, ou é a casca do milho, é alguma fruta ou alguma verdura lá que estragou, e isso já é uma forma interessante de capturar esse resíduo ali, né, que foi gerado e não misturou com outras coisas. E a poda de árvore, que a gente já sabe que também é tranquilo, aqui pelo menos a gente tem pessoal que poda as árvores e tritura, que já funciona como fonte de carbono. E nesse primeiro artigo também ele avaliou o composto produzido e os eventuais subprodutos gerados, que devem estar de acordo à legislação vigente.
tem uma resolução CONAMA, se eu não me engano, que ela estabelece, né, níveis de coliformes fecais. Eu acho que no modo geral isso se aplica, né? O que o composto orgânico deve ter, né? A questão dos contaminantes, de sementes de daninhas, né? Então, a forma como se faz a compostagem ela é muito importante para atender a questão da legislação, né? Às vezes, até não, digamos assim, não se explora tanto o potencial agronômico, como, por exemplo, no método UFSC, que o Douglas comentou. A leira é mais estática, ela é estática no começo, né? Então você não tem como ficar revirando a leira, porque da feita que você fica revirando ela no começo, você expõe os resíduos, né? Desmancha as camadas, as paredes, e os resíduos ficam expostos e começa a atrair vetores, mosquito, pode dar mau cheiro, moscas no geral, enfim. Então, isso de certa forma, alguns autores afirmam que pode comprometer, né? Se você não está revirando constantemente, mas a forma como a leira é construída, ela pode facilitar esse processo de aeração. A leira estática por aeração passiva por convecção, o método USC. Um pouco sobre São Paulo está no artigo também. Possui 883 feiras livres, distribuídas em 96 distritos da cidade, e geram 80.230 toneladas de resíduos, um dado de 2017. É uma coisa que eu não coloquei ainda, mas São Paulo tem 3 aterros sanitários, né? A gente aqui em Belém tem um, lá em Marituba, que já está saturado. São Paulo tem 3, né? Mas lá são, tipo, lá 12 ou 13 milhões de pessoas, né? E desses 80 mil toneladas lá, dado de 2017, 50.384 são passíveis de serem compostados na metodologia adotada, né? Que esse método usa. É o projeto piloto Feiras e Jardins Sustentáveis. Mais um pouco assim sobre a parte prática de como a questão de processar os resíduos em áreas urbanas, né? Não é só colocar lá a leira e pronto. Tem toda uma questão aqui aqui na figura 10, por exemplo, é feito tipo uma canaleta, depois coloca uma geomembrana, coloca brita, que é para drenar, e bem aqui, não sei se vocês estão vendo, tem uma... Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, tranquilo. Teve uma situação do professor um dia desse que ficou dando uma aula de 1 hora e ninguém ouviu, enfim, eu fiquei com isso na cabeça. Então, bem aqui na ponta, na cabeceira da leira, tem uma cisterna, então todo o lixiviado que gera, porque as leiras ficam abertas, né? Então quando chover, o lixiviado ele vai ser capturado para esses containers aqui. Então, nesse processo aqui, esse aqui é um exemplo, lá em São Paulo tem 5 pátios de compostagem, né? Todos seguem esse modelo. Cada pátio de compostagem recebe 10 toneladas por dia, então São Paulo composta por dia 50 toneladas, ao ar livre, no centro da cidade. Eu estive lá no pátio da Sé, eu acho que esse é do pátio da Sé, perto ali do mercado municipal, eu acho que é o mercado municipal, onde tem ali aqueles sanduíches grandões lá de mortadela e tal. Cara, você entra assim, acho que tem tipo umas 20 leiras lá, mais ou menos. Esse aqui é o da Sé, acho que foi onde eu fui. Não sei se é o da Sé, é diferente. Mas, assim, são 20, 30 leiras dentro de um local desse, no meio da cidade, tá? Que tá os prédios. Tu não vê uma mosca, tu não sente mau cheiro, não sente nada. Tudo é um processo muito bem coordenado, muito bem feito, muito bem planejado. Então, o artigo ele preza muito ele está falando sobre esse projeto, inclusive, né, das feiras FLV, frutas, legumes e verduras, né, só com resíduos de feira. Então, o método UFSC, na prática, ele funciona assim. Então, são 10 pátios, 5 pátios desses aqui em São Paulo, funcionando todo dia. Eu até coloquei um vídeo lá no meu Instagram, no dia que eu fui lá, um negócio bem interessante. Como é que é tudo organizado lá. Chega o material, ele vem para, tipo, aqui no canto tem tipo uma caixa coletora, então os resíduos são depositados aqui, e uma maquinazinha, tipo uma escavadeira, só que não é escavadeira, tipo uma empilhadeira, só que uma conchazinha, ela vem, pega, os rapazes abrem aqui as leiras e colocam. Então, aquilo que o Douglas estava falando, né, da estruturação da leira, né, ela fica retinha, então você vai alimentando ela, tipo aqui, você abre aqui a leira no meio e deixa sempre umas bordas aqui, né, coloca o resíduo no meio, acho que dá para ver mais aqui,
coloca o resíduo no meio, nunca coloca resíduos na borda. Então, quando você coloca o resíduo solo aqui nesse miolinho, desculpa, essa parede vai sendo construída de acordo com você vai montando a leira, né? Então, aí é o método UFSC de compostagem na prática, né? Eu não entrei muito em detalhes de materiais e métodos do artigo, porque não ia ficar legal, eu acabei fazendo só um slide, porque sei que ia ser de 5 minutos, e ia demorar, então acho que é interessante a gente entender na prática como é que a coisa funciona. Enfim, vamos lá. Isso daqui a gente fez em 2019 lá na UFRA com resíduos do RU, era um trabalho da nossa sala lá, a gente tinha uma na sala e depois a gente resolveu fazer com resíduo do RU, então eu coloquei o método de compostagem regionalizada, né? Então a gente não tinha a parte coletora, né? Então cada leira dessa aqui, ela recebeu em torno de 1 tonelada, então a gente teve um gasto mínimo para fazer isso aqui. E a leira não, o problema da leira é que, a céu aberto, esse sistema aqui é para capturar o percolato da água o lixiviado da água da chuva. Porque o resíduo da feita é que você insere o resíduo uma quantidade suficiente para poder gerar calor, então o resíduo começa a literalmente cozinhar. Então o líquido que vai escorrer por aqui, digamos que você insira uma grande quantidade de resíduos, talvez lá, sei lá, tem uma melancia que está podre, um melão, uma abóbora, alguma coisa que já está aquele líquido, então ele vai capturar inicialmente aquele líquido que já veio líquido. Mas a feita que a leira começa a aquecer, então nesse material aqui, ele não, se não estiver chovendo, dificilmente vai escorrer algum lixiviado para cá, né? Então, isso aqui para a nossa região é interessante para um pequeno produtor, uma pessoa que quer fazer em pequena escala, essa pequena cobertura, não tem condições de fazer um galpão, mas dá para fazer isso aqui. Então, a gente repetiu isso aqui 3 vezes, então a gente obteve um resultado interessante. O material está lá guardado no barracão do ICA até hoje, a gente nunca conseguiu analisar nem fazer experimento, porque logo em seguida começaram as aulas, né, quando ficou pronto, depois veio a pandemia, enfim. Mas o material está lá. Foi uma coisa bem interessante que a gente fez. O método Lages, na prática, ele basicamente preconiza, de certa forma, o que o método UFSC faz, né? Só que, segundo o que eu li lá na tese do professor Dr. Germano, então o que acontece? Aqui no método UFSC, você coloca todo o material aqui, ele fica em compostagem, aqui cada leira dessa que deve ter umas 300 toneladas, mais ou menos. Quando eu fui lá, estava bem maiores, né? Aqui elas... Não é porque a imagem está pequena, mas elas ficam nesse limite dessa, tipo uma travezinha aqui. O método Lages é o seguinte, você, como o Douglas falou, né, coloca os resíduos sobre o solo e já planta direto, lógico, depois de uns 40 dias mais ou menos. Então, aqui aquela questão de que o solo, aqui, por exemplo, o solo aqui, se eu colocar tudo isso aqui de uma grande quantidade, de forma desordenada no solo, ele não vai ter capacidade, digamos assim, de depurar todo esse resíduo e incorporar ele ao solo, digamos assim, né? Eu vou causar um problema ambiental, vai infiltrar no lençol freático, vai atrair vetor, vai dar mau cheiro, enfim. No método Lages é interessante, aqui eles fizeram canteiros até com pneus, o Douglas falou lá em canteiros de concreto, né? Também dá para fazer. Mas o que acontece é que eles colocaram os resíduos aqui sobre o solo, uma camada de mais ou menos 20 centímetros, e cobriram com serragem ou poda, alguma coisa assim. Eles cobrem, misturam um pouquinho e basicamente incorpora, né? Faz uma farofinha. Eu assisti uma live do professor Germano falando. Então, o ideal lá é que ele coloca o resíduo, mistura um pouco de matéria seca, com de carbono e depois cobre. Então, depois de 40 dias, eles vêm aqui e planta a hortaliça já em cima do local onde foi compostada. É diferente do método UFSC, que você tem que processar todo aquele resíduo e destinar para outro local. Em ambos as metodologias, é interessante que você dê condições para que o resíduo aqueça, né? Então, se você colocar uma pedra, a gente sabe que a compostagem, eu acredito que a maioria saiba que ela, em grandes quantidades, ela aquece. Mas se você fizer compostagem, por exemplo, num baldinho pequeno, quando está uma camadinha lá de, sei lá, 20 centímetros, ele não aquece. Não aquece o suficiente para matar patógenos, tipo a 60 graus, pelo menos, que já elimina sementes daninhas e alguns patógenos, principalmente de
restos culturais, né? Então é interessante isso que a legislação estabelece também, que você precisa que ela atinja as temperaturas para poder, de pelo menos 65 graus, para eliminar patógenos, sementes daninhas, enfim. Então, esse aí, na prática, é o método Lages, ele funciona assim. O Lages é porque no local onde foi desenvolvido. E é isso. Obrigado. Quem tiver alguma dúvida. Desculpa eu não ter apresentado no formato do artigo, de artigo. Eu pensei que ia ser só um negócio de formato pitch, 5 minutos. Mas espero que eu tenha transmitido aí a ideia. Obrigado também pela atenção, pessoal. Uma das pessoas tiver alguma dúvida sobre qualquer um dos slides ou apresentação, só falar. Será que eles ainda estão aí? Acho que todo mundo foi dormir. Aqui. Eu, particularmente, fiquei satisfeita com a apresentação. Eu entendi tudinho. O Matheus já tinha me explicado bastante sobre uma vez, acho que lá na Ultra ainda. Ele me mostrou, então eu entendi. Não, é um método interessante, né, que, querendo ou não, a gente, uma hora ou outra, acaba praticando. Como uma das nossas práticas, né, como a criação das mudas, ou até a parceria lá com quem ama cuida, que é sobre as compostagens em si. É interessante. Oi, Matheus. Sua apresentação foi boa, do Douglas também foi ótima. Assim, se tivesse que destacar, essa característica desse método mais te chamou a atenção e desse daqui foi esse. Me destaca uma característica de cada, assim, que tu acha que é um diferencial. Certo. Olha só, eu acho o seguinte, adequar a cada situação, né? Eu acho que ambos, eu botei até a imagem um do outro aqui, ambos os métodos têm particularidades para cada situação. A grande sacada dele foi que o professor pensar em baixo custo de implementação, né, e baixo custo de mão de obra, que geralmente isso, às vezes, ao ponto se isso encarece ao ponto de não valer a pena, então acaba deixando de lado. Então, aqui no método UFSC, as leiras, elas não precisam ser revolvidas, né, como a gente está acostumado a ver, de estar revolvendo constantemente. O lance da convecção, lá na agrometeorologia, na física, enfim, o resíduo vai aquecer, né, aqui no meio, então o ar quente começa a subir, então a base, por isso que o Douglas